Graça e paz do Senhor Jesus, amada igreja, é uma honra muito grande estar com vocês. Eu trago um abraço da nossa comunidade, a Primeira Igreja Batista de São Paulo. Um abraço ao bispo Milton, apóstolo William, que honra enorme estar com vocês aqui essa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. Eu quero ler um trecho muito conhecido da palavra de Deus, no Sermão do Monte, palavras do Senhor Jesus, verso 13 ao verso 16, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao verso 16, eu vou ler na tradução NVI, Nova Versão Internacional. E eu quero falar essa noite, então, sobre transbordar a fé na sociedade, transbordar a fé na família. Quem quer sair transbordando em nome de Jesus? Olha o que o Senhor nos ensinou. Mateus 5, verso 13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que a palavra de Deus frutifique nas nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, o Sermão do Monte é a grande mensagem do maior de todos os pregadores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. E Jesus, ele inicia essa mensagem para os seus discípulos, falando das marcas de uma vida bem-aventurada. Como é uma pessoa cheia de Deus? Quem quer ser cheio de Deus aqui? Jesus, ele diz assim, então, olha só como é que é essa pessoa que está bem-aventurado. Bem-aventurado é transbordando alegria. É tão cheio de Deus que você transborda Deus. Então ele diz, bem-aventurados, primeiro, são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Cada bem-aventurança então fala uma marca. A primeira marca é a humildade, que nós possamos ser pessoas com o coração aberto a Deus. Tem gente cheia de si, então não tem como transbordar Deus se você está cheio de você mesmo. Agora, quando você é pobre no seu espírito, é o primeiro passo para o Espírito Santo encher sua vida. Outro texto fala que nós temos o aroma de Cristo. Você é o perfume de Jesus na terra. Quer dizer, o perfume, quando chega, transforma, não é isso? A atmosfera, a pessoa cheirosa. Tem coisa que dá para fingir, tem coisa que não dá para fingir. Dá para fingir que você é esperto. Como? É só calar a boca. Louvado seja Deus. É melhor os outros pensar que você é tonto do que você falar e ele ter certeza, né, irmão? Tem coisa que você finge. Põe um filtro na foto, não é isso? Agora, tem coisa que não dá para fingir. Por exemplo, não dá para fingir que você é cheiroso se você está fedendo. Não tem como. Você pode fazer cara de cheiroso, jeito de cheiroso. Meu irmão, se você fedeu, não tem o que fazer. Então, Jesus está falando, quem está entendendo, de uma transformação real. Quem tem a bem-aventurança, por isso eu oro para nós sairmos daqui bem-aventurados. Se você é uma pessoa bem-aventurada, a consequência é a transformação. As pessoas começam a ser impactadas perto de você. Elas começam a ser impactadas. E aí, então, chega o texto que nós lemos, onde Jesus vai usar duas metáforas que falam de transformação, igual fermento, igual perfume, e a primeira delas é o sal.
vocês são o sal da terra. Quem é o sal da terra? Você, bem-aventurado, discípulo e discípula de Jesus. Jesus não falou que o sinédrio era o sal da terra, a liderança religiosa do judaísmo era o sal da terra. Jesus não falou, Roma é o sal da terra, o Império Romano, o imperador é o sal da terra. Ele não falou isso. Ele não disse o seguinte, os filósofos gregos são o sal da terra. Sabe quem é o sal que dá gosto para a vida e para o mundo? A igreja, você, os discípulos. Só os discípulos ouviram isso de Jesus. Só a igreja tem essa palavra de Jesus. Vocês, e Jesus não falou assim, vocês serão o sal da terra, viu, jovem? Ele não falou assim, um dia, quem sabe, vocês serão o sal da terra. Aqueles discípulos, no início da caminhada, Pedro, João, Judas, olha, eles estavam no início. Judas ia trair Jesus, ele era, na verdade, o traidor, filho da perdição. Mas os discípulos, Pedro negou Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eles estavam no começo, eles estavam aprendendo, mas eles estavam seguindo os passos de Jesus. Mesmo o cristão mais frágil, mais débil, Jesus está dizendo para você essa noite, você é o sal da terra. Você é o sal da terra. Então, você não será, é hoje, pouco sal transforma o alimento. Pouco sal, a salada já fica mais gostosa, não fica? Põe um pouquinho de sal já é o suficiente. Poucos cristãos numa faculdade pode transformar uma faculdade inteira. Poucos cristãos numa rua pode transformar a rua inteira. Foram apenas 11 discípulos e mudaram o mundo inteiro. É antes e depois de Cristo. 11 discípulos. Hoje são mais de 2 bilhões de cristãos só hoje. É a única organização no mundo, o único organismo, há 2000 anos ininterrupto, a igreja. Olha o poder da palavra de Jesus. Então Jesus está dizendo, você é sal. O sal tempera, o sal preserva, o sal dá sede. Num mundo insípido, num mundo corrupto, Deus está chamando a sua vida mais uma vez, para salgar. E aí, o sal também, na cultura de Israel, significa fé. Lá em Levítico, as ofertas eram temperadas com sal, que era um símbolo de fé, era um símbolo de, nós acreditamos nisso. Então Jesus está dizendo, a igreja é um sinal de Deus na terra, amém, queridos? Mas ele vai dizer em segundo, vocês são a luz do mundo. A outra metáfora, a luz quando chega, obviamente, dissipa as trevas, ilumina, tira a escuridão. A luz foi o primeiro ato criativo de Deus. Primeira coisa, haja luz. É o primeiro ato de Deus, foi luz. A luz para organizar o caos. E ele criou então o mundo. Luz. O salmista diz no Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O próprio Deus é identificado com a luz. Israel no Antigo Testamento era identificado com a luz. Diz lá o profeta Isaías, capítulo 42, versos 6 e 7, que Israel era uma luz para as nações, ela mostrava Deus para as nações. Então, nas outras nações, havia matança, não havia direito, não havia regras, e aí no povo de Deus, diz assim, trate bem o estrangeiro, ame o estrangeiro, porque um dia vocês foram estrangeiros. Só em Israel tinha isso. Nas outras nações, somente o rei era filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, Egito, o faraó era considerado imagem e semelhança de Ra, o Deus Sol. Aí chega o povo de Israel, a revelação de Deus ao povo de Israel. Todo homem, toda mulher tem a imagem e semelhança de Deus, todos. Até o feto no bebezinho no ventre da mãe. Por isso que a igreja é contra o aborto, amém, queridos? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Porque todos, sem exceção, carregam a imagem do Criador. Louvado seja Deus. Então Deus se revelou para Israel. Deus se revelou para Israel.
Então Israel era uma luz para os gentios. Era uma luz. E você sabia que a primeira vez que tem registrado na humanidade a ideia de quarentena está lá em Levítico, quando o próprio Deus colocou as regras sanitárias. É impressionante, poderíamos ficar falando só sobre isso, mas agora vem o Novo Testamento, e agora Mateus disse, no capítulo anterior, no capítulo 4, ele diz no verso 16, o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Jesus é a luz do mundo. Agora Jesus é a luz, ele é identificado com a luz do mundo, que Isaías profetizou no capítulo 9. Aí ele vai dizer, essa luz que Isaías diz é Jesus, ele é a luz que ilumina o mundo. O povo que estava em trevas viu uma luz. Quem é essa luz? Jesus Cristo, Filho de Deus. Agora Jesus chega e diz, vocês são a luz. Jesus agora está iluminando a vida dos discípulos e dizendo, olha, agora vocês vão iluminar a sociedade. Então, essa é a grande lição desse texto. Jesus está dizendo que é a consequência natural. Então, assim, não é o que você tem que fazer para influenciar, não. É a consequência natural de ser um cristão. Quem está entendendo? Consequência natural. Se você for um cristão, cheio de paz, cheio de amor, de pureza, sabe? Alguém que é um pacificador, você vai começar a transformar. Então, a grande pergunta que a gente tem que fazer é, por que a gente não influencia? O que pode acontecer de obstáculo? Quais são os obstáculos, então? E Jesus coloca nesse texto os dois grandes obstáculos para que você possa transbordar e influenciar quem está perto de você. Por que hoje tem tanto crente no Brasil, tanto crente no Brasil, e muitas vezes o Brasil não melhora? É para a gente se perguntar. Jesus está dizendo que a gente é sal, que a gente é luz. Então, como que tem tanto crime? Como que tem 86% de cristãos no Brasil, de acordo com o IBGE de 2010, não revelaram os dados ainda até agora, de 2022, é tudo crente no Brasil. Olha só, olha o nome do estado, São Paulo, Salvador na Bahia, ó, a capital, Salvador, Belém do Pará, tem gente que acha até hoje que Jesus nasceu em Belém do Pará. Eu estava lá em Vitória, tem um traficante que o nome dele é Capeta, ele foi preso em Vitória ano passado, 2 anos atrás. A notícia era assim, Capeta é preso no Espírito Santo, misericórdia. Só no Brasil para ter uma notícia dessa. Por quê? Porque a gente, quem está entendendo? A gente está tão acostumado com a nomenclatura cristã, todo mundo é crente, é tão acostumado que a gente esquece. Então, Jesus ele está explicando aqui 2 lições, e a gente vai sair daqui vencendo esses obstáculos, amém? Primeiro obstáculo é o sal sem sabor, ou seja, é a perda da essência. Primeira razão que muitos jovens na igreja, muitos cristãos, não transformam, não iluminam, não transformam, não transbordam, é porque perderam o gosto, perderam o sabor. Então Jesus está dizendo, mas, se o sal, é uma possibilidade, se o sal perder o sabor, não serve para nada, a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, nós não podemos perder o sal. Você não pode ser um cristão, Jesus está dizendo, de fachada. Os fariseus eram assim, era crente de fachada, fazia oração para aparecer, queria os melhores lugares nos banquetes, eles queriam apenas uma fachada de crente, hipócritas, não tinha presença de Deus, não tinha Shekinah, não tinha gosto a vida deles. Você não pode se tornar um crente sem gosto, que é um crente nominal, pensa que é crente, age igual crente, mas não é crente. Na prática não tem graça de Deus, não tem um amor de Deus na sua vida. Eu conheço um menino que o e-mail dele é surimicantas@hotmail.com, e o menino endemoniado, está repreendido em nome de Jesus. O seu e-mail pode falar em língua estranha, mas se você tiver um comportamento sem Deus, o que isso adianta? Não adianta nada. Uma vez, eu tenho uma irmã,
a Priscila, minha irmã mais nova, a Priscilinha, quando ela era bem pequenininha, a minha irmã, ela tinha a língua presa. Então ela falava assim, dessa maneira, assim. Aí o meu pai levou ela na fonoaudióloga para fazer o tratamento, para ver se ela melhorava a dicção, a fala dela. Então meu pai levou ela na fonoaudióloga e falou assim: Fono, aqui está a minha filha, se você puder ajudar ela, ela tem um problema com a língua presa, ela fala assim. Aí a fonoaudióloga falou assim: meu senhor, não se preocupe, em alguns dias sua filha vai estar falando certinho. Aí meu pai olhou para ela assim: ô irmão, não precisa não. Aí levou ela em outra fonoaudióloga. Quer dizer, a mulher não resolveu o problema dela, vai resolver o problema dos outros. É a mesma coisa eu e você, falando de Jesus e vivendo como se Jesus não existisse. É o crente ateu. O que é o crente ateu? Ele diz que acredita em Deus, mas vive como se não tivesse Deus. É o menino que leva a namorada para o motel, tem relação com a menina, e depois ora: Deus, por favor, tem misericórdia, que ela não engravide. É o sal sem gosto. Ele é uma pessoa oportunista. Ele é uma pessoa, só que a Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que você plantar no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Agora, o que você plantar da carne colherá destruição. Jesus está alertando isso. Nós não podemos ser pessoas sem sabor. Nós não podemos ser pessoas hipócritas. O que é o hipócrita? É aquele que esconde pecados para manter a reputação. Ele quer manter a reputação. Ele quer manter a fachada. Eu estou contando essa história. Eu fui pregar um tempo atrás em uma igreja evangélica lá no Recife, uma igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja evangélica antiga, igreja inglesa. E lá nessa igreja, o pastor, o bispo Miguel Uchoa, meu amigo querido, ele falou assim: Davi, aqui na nossa igreja, o pastor usa colarinho clerical, sabe, igual de padre, aquela roupa assim, para pregar. Porque, na verdade, essa vestimenta é uma vestimenta evangélica, protestante, que foi apropriada pela igreja católica depois. Só que na igreja anglicana, quem está entendendo? Eles usam até hoje essa roupa. E aí eu peguei e falei com ele assim: bispo Miguel, não tem problema, eu não tenho a roupa, me empresta um colarinho clerical, que aí eu uso no culto. Aí ele falou assim: não, fica tranquilo, eu vou mandar para você. Aí eu estou lá no quarto, no hotel, esperando chegar a roupa. Tocou o telefone do hotel, do quarto, eu atendi, o recepcionista falou assim: Santo Padre, sua roupa chegou. Eu falei assim: minha roupa chegou? Eu falei: não se preocupa. Eu falei: eu já estou indo aí buscar. Não, Santo Padre, eu já mandei a roupa subir. O senhor fique aí, por favor, não se incomode, já está subindo. Aí eu fiquei esperando, tocou a campainha. Quando eu abri a porta, a camareira estava com a roupa dobrada, passada, bonitinha. Ela tinha tanto respeito que ela inclinou para entregar a roupa para mim, de tanto respeito. Eu falei assim: bênção, padre. Entregou assim. Gente, eu sou pastor, eu não sabia nem o que fazer. Eu falei assim: vá e não peques mais. Eu peguei e falei para ela: vá e não peques mais. E aí eu peguei a roupa, entrei para dentro do quarto, e aí eu fiquei olhando para aquela roupa. E eu fiquei pensando assim, é fácil para a gente evangélico perceber a tradição dos outros. Quem está entendendo? Só que às vezes a gente não percebe a nossa própria tradição. A gente é bom de ver o rito do outro, mas nós também temos o nosso rito. Se você quiser fingir, você sabe a hora de dar glória a Deus, a hora de falar aleluia. Você sabe fazer cara de crente, cara de ungido. Você sabe fazer. Olha a sua cara de sem vergonha. Gente, eu sou filho de pastor. Estava conversando com o apóstolo, com o bispo. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor. Pelo amor de Deus. Você bate na árvore na frente da minha casa, cai 20 mangas e 84 pastor evangélico. Então a gente sabe já. A pessoa que quiser fingir, quem está entendendo? Ela consegue fingir, ela consegue. E aí Jesus falou assim: cuidado, porque vocês estão transformando a casa do meu pai em um covil de ladrões. O que é covil de ladrão?
é uma expressão do Antigo Testamento, Jeremias usa muito. É o lugar que o bandido se esconde depois de um crime. É o esconderijo do ladrão. Jesus está dizendo, vocês estão transformando a casa do Pai, o lugar de cultuar a Deus, num esconderijo para se esconder. Olha isso, olha isso. Tem pessoas que vêm na igreja e não estão adorando Deus, até estão com a mão erguida, estão falando da boca para fora. A Bíblia diz, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. É a pessoa sem sal. Então, essas palavras de Jesus são confrontadoras. São confrontadoras. Porque ele está dizendo, vocês não vão salgar, não vão mudar o gosto, não vão temperar, se vocês perderem a unção, se vocês perderem o sabor, que é a presença de Deus em nós, meus irmãos. A grande diferença da sua vida é uma só, é Deus na sua vida. O rei Davi entendeu isso, ele era o rei, mas ele diz assim, Senhor, Tu és o meu Senhor, ele diz, né, Jeová Javé, Tu és o meu Adonai, o meu governante, o meu Senhor. Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho na terra nenhum bem além de Ti. Eu não tenho nenhum outro bem além de Ti. Jesus é o nosso tesouro absoluto. Jesus é tudo que você precisa, jovem. Tudo que você precisa. O apóstolo Paulo disse assim, eu considero tudo como perda, se comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Não troque a unção de Deus na sua vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Diferente de Davi, tem Salomão. Salomão começou bem, mas a Bíblia diz, primeiro livro de Reis, que no final da vida, Salomão não tinha um coração íntegro como seu pai Davi. E a Bíblia diz que Salomão começou a amar as mulheres estrangeiras, as suas concubinas, e para agradar elas, começou a construir altares idólatras. O que adianta você na sua juventude, no passado, construir um templo para Deus, e na velhice um altar para Moloque, um altar para Astarote? Foi isso que Salomão fez. Ele construiu, tem o nome dos deuses, que ele construiu um altar, o mesmo homem que foi usado para levantar o templo. No final da vida, ele se perdeu, ele perdeu o sabor, ele perdeu o gosto. Eclesiastes, ele próprio diz no final, ele é o provável autor de Eclesiastes. Pelas coisas que o Eclesiastes diz, não fala que é Salomão, mas por exemplo, ele diz, eu fui o mais famoso de todos os reis. Salomão foi o mais famoso. Então é muito provável que foi Salomão. E ele diz no final de Eclesiastes, sabe como é que podia chamar Eclesiastes? Volta que deu errado, volta que deu tudo errado. Porque ele chega no final, ele fala no começo assim, eu vou investigar tudo. E ele fala, eu me entreguei aos prazeres, eu me entreguei ao trabalho, às mulheres, realizações. Aí no final, ele fala assim, aqui está a conclusão de tudo. O que vale a pena na vida é temer a Deus. Porque no final, você vai prestar conta de tudo que você fez, quer seja bom, quer seja mal, e termina. Eclesiastes termina agridoce, tem um gosto, não é doce, é um pouco um amargo, tem um amargor de um coração de um homem que perdeu o sal, de um homem que tinha tudo para dar certo e chegou no final da velhice. Sabe qual é? Uma das orações que mais se repetem na Bíblia, aparece nos Salmos, Isaías, Jeremias, várias vezes, é assim, Deus, Senhor, perdoa-me pelos pecados da minha juventude. É como se fosse uma placa de advertência que aparece várias e várias e várias e várias vezes. Senhor, perdoa as transgressões da minha juventude. Então, não tem nada a ver. Não, nós não estamos aqui para ouvir palavra de homem, nós estamos aqui para ouvir palavra do Senhor. E o Senhor está dizendo, você é o sal da terra. Você não pode perder o seu sabor. Não tem licença para perder o sabor. Agora, a minha oração então essa noite
é para que Deus restaure a nossa sensibilidade espiritual. Amém, queridos? Qual que é a diferença entre a primeira vez que você comete um pecado e a milésima vez? Milésima vez. Sabe qual que é a diferença? A hesitação. Ou seja, a primeira vez você hesita, você fica em dúvida, eu faço isso, não faço. Na milésima vez você já peca sem nem pensar. O que Paulo chama isso? Consciência cauterizada. Perdeu a sensibilidade. Perdeu, você não pode deixar o seu coração ficar assim. O diabo trabalha para você ser insensível à voz de Deus, para você não ter comunhão com Deus, para você perder a familiaridade com Deus, para você ficar conversando o tempo inteiro besteira. Sabe o que eu li hoje de manhã no meu devocional, no meu tempo com Deus hoje cedo? Eu estava lendo Efésios 5, e Efésios 5:3 diz assim, que tem certas palavras, tem certas conversas, que não deve nem se nomear entre nós. Tem certos assuntos, certos gracejos imorais, que não convém na boca do santo. Por quê? Porque aquilo que você fica falando o tempo inteiro, pensando o tempo inteiro, falando sobre pecados o tempo inteiro, isso vai te dessensibilizando, e você não trata mais o pecado com a repugnância que ele merece. Você vai perdendo o temor. Quem está entendendo? Você vai perdendo o temor. Por isso que a Bíblia diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Tem assunto que, quando alguém começa a falar, especialmente na minha casa, ou se eu estou servindo a refeição, se eu estou no controle da mesa, se eu que sou o anfitrião, quem está entendendo? Tem assuntos que eu falo, isso aqui você fala lá na sua casa, não precisa falar. Então, não deixa qualquer coisa entrar na tua mente. Não deixa qualquer coisa estar na tua boca. Quem recebe essa palavra? Não deixa, porque é assim que o sal vai perdendo o gosto. O sal vai perdendo o gosto. Você vai perdendo o seu paladar espiritual. Começa a se alimentar de lixo. Meu irmão, a mesma coisa a mente. Fecha aqui sua mente. Você tem que ter a mente de Cristo, a mente com a palavra. Você tem que ver as coisas, mas você tem que reter o que é bom. Tudo que você está assistindo no Netflix, no Reels, no Shorts, você fica vendo 100 vídeos antes de dormir. Você vai vendo ali, tem coisas que você está vendo, passa. Amém, queridos? Pede sensibilidade a Deus, amém? Pede discernimento a Deus. Pede essa graça de Deus na sua vida. Sabe para quê? Para você não perder sua alma. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? O que adianta? O que adianta saber coisa que não precisa? Então, meus amados irmãos, a sua mente não é uma lata de lixo. A sua cabeça não é uma latrina, não é uma privada. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pense nas coisas do alto. Seja um jovem que pensa nas coisas do alto. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Guardando a palavra, vivendo conforme a palavra. Guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Você recebe em nome de Jesus essa palavra. Então aqui tem uma geração que vai ter sal, que vai ter sabor. O diabo quer tirar a sua pior versão de você. Deus não, Ele quer tirar a sua melhor versão de você, conforme o Filho dele, Jesus. O propósito de Deus é que você seja conforme a imagem do Filho, Romanos 8:29. Então Deus quer te transformar o seu melhor. Então o primeiro problema, abre a mão, vamos orar. Deus, nós oramos para que esses dias, essa conferência, restaura a nossa sensibilidade espiritual, restaura o teu gosto em nós, o teu sabor em nós. Olha, pessoas que perderam o sabor, palavras sem gosto. Tua palavra diz em Colossenses que o nosso falar seja temperado com sal. Queremos ter sabor nas palavras. Em nome de Jesus, eu peço em especial, dá discernimento para relacionamentos que nós precisamos cortar da nossa vida. O Senhor nos ensinou que é melhor arrancar um olho, uma mão, um pé e ir para o céu, do que ir com o corpo inteiro para os quintos dos infernos. Deus, que possamos arrancar da nossa vida o que não presta. Em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. E a igreja diz: amém, amém, amém. Aplauda o nome de Jesus, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, igreja. Você é bem-aventurado. Agora, primeiro, para você transbordar, influenciar, não perca a essência. E segundo, qual que é o segundo obstáculo? A fuga da posição. Jesus falou: a lâmpada não pode estar debaixo da mesa, ela tem que estar no local apropriado para iluminar os que estão na casa. Então Jesus, no sal, ele fala de perder o gosto. Quando ele fala da luz, ele fala do posicionamento. Você não pode ser um cristão que não se posiciona, um cristão que se esconde, um cristão, sabe, que fica debaixo da mesa. Não, Jesus está denunciando a irresponsabilidade, a covardia. O Espírito de Deus nos encoraja, o Espírito nos dá ousadia para pregar a palavra de Deus, ousadia para se posicionar. Sabe, meus amados irmãos, tem então situações na nossa vida que você se esconde, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém. É o outro lado, a pessoa pega, não importa ninguém, não importa nada. Quando vê, a pessoa tem uma luz, mas está escondida, e as vidas indo para o inferno. Então, nós temos que estar brilhando, iluminando nas nossas amizades. Seja um bom amigo, seja um bom profissional, seja um bom trabalhador onde você estiver. Eu lembro quando eu fui fazer a minha entrevista para o meu estágio. Eu sou formado em Direito, e eu tinha que fazer a entrevista para ser estagiário no escritório de advocacia. Aí eu cheguei, quando eu entrei na sala da entrevista do emprego, a entrevistadora estava com o rosto da aflição, estava escrito na cara dela assim, aflição. Ela estava assim, ó. Eu sentei, ela não falou bom dia, boa tarde, paz do Senhor, não falou nada. Ela pegou e falou assim: menino, você acredita que o último candidato que sentou nessa cadeira, ele não sabia nem me responder o que é um protocolo? Só que, gente, eu não tinha a menor ideia o que era um protocolo também. Eu não tinha a menor noção o que era um protocolo. E aí, ela falou assim para mim: você acredita? Eu peguei e falei assim: protocolo? Ele não sabia o que é um protocolo? Eu falei: eu também não, mas eu aprendo. Ela falou: tá aí, eu gostei de você. Você é burro igual os outros, mas é esforçado. Pelo menos você é esforçado. Eu já gostei. Me contratou, fui contratado, louvado seja Deus. Então, a igreja nos ensina a você ser, quem está entendendo? Você não tem todas as... Ser luz não significa que você tem todas as respostas. A luz não está em nós, é a luz de Cristo que nós estamos carregando. É levar a Bíblia. Então, agora, a postura na sala de aula, a postura no trabalho. Outra vez, nesse mesmo emprego, o meu chefe, o doutor Eduardo Neuschwander, ele virou e falou assim: gente, chegou o cliente, era um banco muito importante, e eu vou lá atender o cliente. Ele chegou na sala de atendimento e ligou para nós, lá no escritório, para levar água para ele. Ele falou: gente, cadê a água e o café? Eu estou aqui já, são os clientes do nosso escritório, alguém traz a água. A mulher responsável de levar a água foi embora. Até hoje, nunca mais alguém achou essa mulher sumiu, ela desapareceu aquele dia. Foi o dia que ela desapareceu, foi justo esse dia. Essa mulher desapareceu, não estava lá. E aí ficou um olhando para o outro, e sabe o que aconteceu? Ninguém queria levar água e café na sala. Começou uma discussão: porque esses homens são machistas, ficam dando ordem na gente, que não sei o quê, que bibibi. O outro: não, que eu sou advogado também, eu sou estagiário, eu não sou aqui para levar água. E o outro: e aqui não sei o quê. Quando eu ouvi eles falando isso aí, eu era o estagiário, eu era o menos importante de todos, do escritório, menos. Eu peguei, na hora eu lembrei, Jesus falou assim: não tem um copo de água fria que você vai dar no meu nome que vai ficar sem recompensa.
É a coisa mais normal para nós na igreja, é servir, é amar. Está em nós. Quem está entendendo isso? Quem segue Jesus é assim. Então quem está cheio de Jesus é assim. É uma coisa normal, não tem neura. Jesus, ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele se esvaziou. A marca de Jesus é a humildade. É a característica definidora de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu peguei e falei, não gente, pelo amor de Deus eu levo. Eu peguei a bandeja, coloquei a água, o vaso com a planta de plástico, eu fiz tudo direitinho. Levei, aí é engraçado, na hora que eu comecei a levar, todo mundo queria ajudar. Falei, não precisa. É assim, né? Ninguém quer ajudar. Aí todo mundo falou, não, agora, louvado seja Deus. Aí eu fui abrir assim com o cotovelo, a porta, cheguei lá, eu entreguei, o doutor Eduardo estava nervoso, ele só me olhou assim. Quando, no final desse dia, o doutor Eduardo me chamou na sala dele. E aí ele falou assim, Davi, muito obrigado pelo que você fez hoje. Eu falei, o que foi, Eduardo? O que foi, doutor? Você sabe o que você fez? Eu falei, não, eu não sei, doutor. Não, eu levei água, não. Ele falou, você fez o que tinha que ser feito. Você não fez, não estava na sua atribuição isso, mas você fez o que precisou. Se você quiser, você já está efetivado nesse escritório, eu vou mandar uns 5 embora hoje. Até hoje, se eu quiser, eu tenho porta aberta lá. É que Deus tem outro plano na minha vida. Se não, eu ia trabalhar lá com o doutor Eduardo, que eu gosto dele. Louvado seja Deus. O que eu estou querendo te dizer é que ser luz não é uma coisa mística. Ser luz não é uma coisa, luz, sai voando, não é isso. Ser luz, Jesus está falando de você ser posicionado. E isso fica mais claro no final. Porque ele diz, da mesma maneira, resplandeça a luz de vocês diante dos homens. Ele colocou uma luz em você. Agora você tem que estar no meio das pessoas para brilhar essa luz. Quem está entendendo? Para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Essas obras, primeiro, não é para você ser salvo, porque está consumado, Jesus nos salvou. Ele não falou para que trabalhe para que você seja salvo, não. Ele não falou trabalhe para você aparecer, ser famoso, não. Ele disse para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A glória é do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus amados irmãos, Jesus está nos convocando para você ser um estudante, um filho, um cidadão, uma pessoa, um trabalhador, um vendedor, um empreendedor, uma pessoa com visão. Deus está dando visão para nós nesses dias. Deus tem abençoado. A igreja é a maior escola de liderança do mundo. Nenhum outro lugar saíram os maiores líderes do mundo do que a igreja, em todas as áreas, nas artes, na ciência, na política, na carreira militar, é todo mundo crente, meus irmãos, a bênção é total. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus está nos chamando para servir, para amar a Deus, para amar as pessoas. Então você precisa dizer, Deus, usa a minha vida. Essa é a oração mais perigosa que você pode fazer, porque Deus pode responder. E Ele vai usar a sua vida. Porque tem gente que é igual o Isaías, né? Cuidado, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? É meio Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Envia o meu irmão, né? A pessoa era meio na dúvida. Não, essa conferência Deus está te chamando para tomar uma decisão. Eu quero buscar o reino de Deus. Eu quero iluminar. Sabe, meu pai fala desde que eu sou pequeno, ele fala assim, filho, você tem que tomar uma decisão com Deus. Porque enquanto você está aqui assim, eu não sei se sirvo Deus, se não sirvo. Deus está lá no céu assim, eu não sei se abençoo, se não abençoo. Quer dizer, a Bíblia fala que nós ligarmos na terra, Deus vai ligar no céu, amém, queridos irmãos? Que daqui venham novas ideias, projetos, que vão, sabe, revolucionar, mudar, transbordar o bairro, a cidade, o país, o mundo, a geração. Várias ideias que transformam o mundo até hoje vieram da igreja, de cultos de jovens. Um exemplo, o basquete. O basquete foi inventado pelos ministérios com jovens dos Estados Unidos, no século XIX. Por quê?
tinham muitos meninos moradores de rua. Estavam crescendo as cidades, o subúrbio de Chicago, de Nova York. E a igreja queria uma estratégia para alcançar esses meninos. Quem está entendendo? Quem está entendendo? E aí começaram a inventar esportes. E um deles virou o basquete. Hoje esporte olímpico, NBA, LeBron, Oscar Schmidt, Hortência. Olha isso. Tudo isso daí não existiria se não tivesse um dia um grupo de pessoas lá numa igreja que disse: vamos amar aqueles jovens e levar Jesus para eles. Eles nem imaginavam o que ia acontecer, mas Deus vai nos usando assim, na simplicidade. Quando você assusta, Deus está usando a sua vida. Quando você assusta, Deus está fazendo coisas que você não imaginava. Eu vou dar um exemplo, um testemunho meu. Eu já vou orar daqui a pouquinho, está acabando o tempo, eu já vou orar. Última coisa aqui, ó. Já estou caminhando para encerrar. Eu sempre gostei de escrever textos na igreja. Eu escrevia no boletim da nossa igreja. Eu escrevia textos para células, vários textos de estudo de células. O livro, eu escrevi um livro chamado Formigas, que virou best-seller, que ele originalmente eram 10 estudos para células de jovens. Então eu gostava de escrever estudos. Um dia, alguns anos atrás, 2017, eu recebi um convite para escrever em um dos maiores jornais do Brasil. Um texto. E eu vi nessa oportunidade, uma oportunidade de brilhar a luz de Jesus. Eu não pensei assim, a primeira coisa que eu pensei, não foi assim: nossa, vai ser bom para a minha carreira, nossa, será que dá para ganhar dinheiro com isso? Nossa, a primeira coisa que eu pensei, uma oportunidade para testemunhar Jesus. E eu falei: eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Eu não quero desperdiçar essa oportunidade. Eu não posso escrever um texto qualquer. Eu quero honrar o nome de Jesus ali. E aí eu comecei a estudar como fazer um texto curto no jornal. Eu li livros, eu pesquisei sobre o título, o tamanho, as ideias. E eu escrevi o melhor texto que eu era capaz de escrever. E aí aquele texto foi um dos mais lidos da semana. Eu recebi convite para escrever em outro, e aí comecei a escrever. Estadão, G1, Veja, vários jornais, revistas do Brasil. Sabe o que aconteceu alguns anos atrás? Vários desses textos começaram a ser aplicados em prova do vestibular. Eu nunca vi alguém falar isso, nunca ninguém falou que isso era possível, eu não sabia nem que isso existia. E as pessoas começaram a falar: Davi, você viu que os seus textos estão sendo aplicados em prova, e os meninos são tudo obrigados a fazer a sua prova? Eu falei: louvado seja Deus. Viu, irmão? Se você não está concordando com nada, presta atenção que pelo menos você vai bem no Enem. Amém, queridos? Olha só. Os que não são crentes ainda aí, tá vendo? E aí, os textos caíram na prova da Unesp. Caiu um texto do Michel Foucault, que é um filósofo, embaixo caiu o meu texto. Nem eu sei fazer a questão, louvado seja Deus. Mas o texto está lá. O que eu estou querendo te dizer? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu nunca imaginei isso. Na minha vida, nunca imaginei. Nunca se passou pela minha cabeça. Depois você coloca no Google aí, põe lá meu nome, Davi Lago, coloca vestibular, concurso. Tem um monte de concurso militar, concurso para professor, um monte de prova que cai texto meu. E eu nunca imaginei isso, nunca imaginei. Os livros que eu escrevo sendo indicados em escola. Então, o que eu estou querendo dizer? Se você levar a sério o que Jesus está dizendo aqui, falar: Deus, eu quero brilhar, o próprio Deus vai começar a colocar, sabe, as boas obras. As pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão ver Deus em você. As pessoas vão olhar e vão falar: naquela casa tem uma família cheia de Deus. Cara, não fala isso com ele não, porque esse cara aqui é um homem de Deus. Não fala isso dessa mulher não, que essa mulher é uma mulher cheia de Deus. Porque você começa a brilhar. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é visitar Jesus de vez em quando, é habitar na presença de Jesus. Sabe, hoje em dia tem café descafeinado, leite sem lactose. Eles vão fazer o pão desponzado, mas nunca vai ter salvação sem Jesus. Nunca vai ter transformação sem o Evangelho.
Nunca vai ter santidade sem arrependimento. O que nós precisamos é do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado da nossa vida, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele está com você, meu irmão. Ele é a luz do mundo. Que Ele possa brilhar através da sua vida. Meus amados irmãos, muitos jovens reclamam daquilo que não tem, mas não fazem nada com aquilo que Deus já colocou na mão. Tem jovem reclamando: mas se eu tivesse essa oportunidade, se eu tivesse esse contato, se alguém me ajudasse. Mas você não ajuda ninguém, você não abre porta para ninguém, você nunca se importa com os outros, só o seu problema que importa. Tudo para você, eu vi um carro uma vez assim, um adesivo assim: eu me amo e vice-versa. Pelo amor de Deus. Está na moda agora, na Europa tem gente que está casando sozinho, chama soligamia. A mulher entra de noiva sozinha e casa com ela mesma. É muita falta do que fazer, meus irmãos. Então a pessoa sem Deus vai ficando, procurando besteira para ocupar o tempo. Nós não temos tempo para isso. Nós não temos tempo para ser hater, tempo para ficar xingando os outros. Nós temos tempo para amar a Deus e amar as pessoas, para servir, para levantar quem está caído, para apontar o caminho para quem está perdido, para enxugar os olhos de quem está chorando, aflito. Jesus nos enviou. Nós vamos nos alegrar com os que se alegram, nós vamos chorar com aqueles que choram. Nós vamos estar num momento de dor, sabe? Eu fiz um sepultamento alguns anos atrás, em Suzano aqui, perto, aqueles meninos que morreram na escola. Quem lembra dessa chacina? 5 meninos morreram, mas dos professoras, o tio de um dos atiradores. Eu fui fazer o sepultamento desses 5 meninos, 3 eram evangélicos, 3 eram de família evangélica, cristã. Eu fui fazer o sepultamento, foi um dos dias mais tristes da minha vida, um dos dias mais tristes. Eu entrei na casa de um dos meninos, fomos lá orar com a mãe, com o irmão dele, sabe, eu e o bispo Júlio Vertulo. Gente, agora, nós estamos sendo chamados para isso. Tem um problema, ninguém quer saber. Nós vivemos num mundo onde ninguém se importa com o problema de ninguém, mas a igreja é diferente. A igreja tem sal, a igreja tem luz, a igreja tem uma missão: iluminar a terra, ajudar a vida das pessoas. Sabe, meus amados irmãos, Deus não se impressiona com o quanto você sabe, Ele se alegra com o quanto você obedece à palavra dEle. É isso que agrada o coração do Senhor. Eu quero caminhar encerrando dizendo isso. Vamos ser o sal da terra verde e amarela, amém, queridos? Vamos viver em santidade e vamos nos posicionar. Sabe, que Deus prospere as obras das suas mãos, que Deus te abençoe no estudo, que Deus te abençoe no trabalho. Você fala assim: não, estudar não é para mim. Está repreendido em nome de Jesus. É para você sim. Às vezes você nunca foi incentivado. Às vezes você vem de uma família que seu pai era alcoólatra, você cresceu vendo ele bater na sua mãe, ou algum outro trauma familiar, que você diz assim: não, isso não é para mim. É para você sim, é para você sim. Sabe, meus amados irmãos, meus avós eram semi-analfabetos, não sabiam ler. Meu bisavô, ele era um pregador simples, ele tinha palavras que ele não entendia, ele pulava aquela palavra e continuava lendo o texto da Bíblia, mas pregava a palavra de Deus para as pessoas, vivia o evangelho, um homem santo, um homem cheio de Deus. Sabe, hoje, a bênção de Deus na nossa família, hoje eu estou terminando o doutorado na faculdade de Direito da USP, eu vou ser o primeiro da minha família, e a minha oração é para que a minha filha vá ainda além. Quem recebe essa palavra na sua vida? Deus está levantando uma nova geração, cheia do Espírito Santo no Brasil. Ele continua levantando, não é algo no passado, não é algo só agora, ele é contínuo, ele vem levantando, e você vai alcançar coisas, não é por causa de nós, é para o nome de Jesus. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome, é para glorificar Deus no céu, meus irmãos, é o nome dele. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Querendo construir um nome para nós mesmos na terra, ou exaltar o nome que está acima de todo nome? Porque diante de Jesus,
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o único, o Senhor, no céu, na terra e debaixo da terra. Seja luz, seja sal, seja cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Esse ano tem colheita na sua vida, esse ano ainda tem colheita na sua vida. Não perca o sabor, não se esconda, que Deus vai começar a salvar vidas através de você. Você vai sentir a alegria de ver o seu amigo descendo as águas. Você vai sentir essa alegria e vai falar assim: olha só, eu que convidei, Deus usou a minha simples vida para alcançar agora aquela vida, aquela família inteira. Louvado seja o nome de Deus.